o Ministério da Justiça, mudando de assunto, anunciou a liberação de 27 milhões e 800 mil reais para a Polícia Militar de São Paulo comprar novas câmeras corporais. A pasta divulgou o resultado preliminar de 9 estados que devem receber os recursos. O estado deve ampliar o número de câmeras corporais de cerca de 10 mil para 12 mil. Em meio aos casos de violência policial, o governador Tarcísio de Freitas afirmou ter se equivocado em relação às críticas que fez ao uso das câmeras corporais. Tarcísio disse que o governo vai intensificar a utilização dos equipamentos no dia a dia. Rodolfo Maris, o que teria levado o governador Tarcísio de Freitas a refletir novamente sobre a questão do uso das câmeras corporais, que registram, filmam toda aquela ocorrência e acabam protegendo o policial e a própria pessoa que está sendo abordada? Qual a sua opinião? Claro, Capês, o que levou o nosso governador de São Paulo a isso foi a humildade e o bom senso em entender que essas câmeras elas têm uma função. E diante de tantos escândalos hoje com o policial militar, com a polícia militar, essa câmera acoplada na farda dos policiais acaba sendo para eles também uma forma de defesa. Porque não são todos os policiais que estão cometendo atrocidades, mas muitos policiais são acusados erroneamente de cometerem tais atrocidades. E essa câmera acoplada é simplesmente um benefício para o policial militar. Está de parabéns o nosso governador Tarcísio de Freitas em dizer que ele errou. Houve humildade de um governante e não se esperava menos dele. A questão agora, Capês, é que o Derrite, o nosso secretário de Segurança Pública, está na berlinda, uma vez que as opiniões públicas vai contra o Derrite. E o governador já se posicionou em relação ao Derrite, dizendo que o Derrite é um homem de confiança dele, um dos braços direitos dentro dessa secretaria. A questão agora é saber até quando o nosso governador vai segurar essa onda com o Derrite no comando da polícia. João Belutti, você concorda com as câmeras corporais ou você é contra? Em princípio, eu seria contra, mas eu entendo que está uma pressão muito grande das partes interessadas e me parece haver até uma espécie de orquestração no tema para pressionar para que haja essa questão das câmeras. O Tarcísio já declarou que vai fazer, então não tem o que fazer. A questão que se coloca é o tratamento das imagens e dos áudios, na medida em que grande parte ali, uma parte pelo menos expressiva do dia, o policial está lidando com questões não pertinentes a perseguir um criminoso, nada disso. Como que vai ser tratada essa imagem? Vai ter um prazo? Quem vai ser uma secretaria que vai ser criada? Isso tudo ainda precisa ser respondido via a LESP e via regulamentação de uma legislação da LESP. Agora, me parece que o tema federalizou e, infelizmente, a PM de São Paulo tem pagado o pato, como no estado onde é o menor número de homicídios a cada 100 mil habitantes, no estado onde você tem uma polícia bastante preparada, bastante exemplar. A título de exemplo, criou-se essa história do tema quando a polícia mata, me fugiu o nome, que é letalidade policial, sendo que em quase 100% dos casos há um confronto. São raras as exceções em que o policial comete um excesso e quando comete, a mídia ventila bastante, como a gente pode ver, parece que é a regra quando é a exceção. Quando é a exceção, tanto que se você fizer uma conta, quantas abordagens a polícia faz por dia? Sim. Milhares. Quantas ocorreram equívocos? 1, 2, 3, é um percentual muito pequeno, mas ele acaba sendo publicizado como se fosse a regra e a PM de São Paulo vai pagar o pato, aqui onde mata-se cerca de 1/3 do que mata a PM da Bahia, onde tem metade da população, mas o tema sempre é PM de São Paulo e Tarcísio e Derrite, esses aí estão sempre ali por alguma questão política, sempre na berlinda. Maria De Carli, é que a gente viu algumas cenas, claro que elas são exceção, é óbvio que são exceção. Eu fui professor do Cefap, que é o curso de formação de cabos soldados, também do CAES, dos sites superiores, tenho laços históricos com a Polícia Militar, a gente conhece e admira muito e amamos a Polícia Militar de São Paulo. Existem exceções, mas essas exceções estão assustando. Talvez não teria morrido aquelas pessoas se o policial tivesse filmando na sua câmera corporal a operação toda. E, por outro lado, também fica mais fácil para ele se defender quando ele age no legítimo cumprimento do seu dever legal. Mas é um tema polêmico. Muita gente não gosta acha uma perseguição, uma desconfiança especificamente dirigida à polícia. Qual a sua posição diante dessas duas visões? O meu colega João falou aqui que a Polícia Militar de São Paulo vai ser punida, né? De fato, São Paulo é o estado com o menor número de homicídios comparado no Brasil e outros estados do Nordeste. Eu sou baiana, sei bem do que é a violência lá. Então, mas eu acho que a Polícia de São Paulo, por ser a principal capital
e o principal estado, a locomotiva do Brasil, deve dar exemplo. Então, eu vejo com bons olhos a questão, né, da fiscalização, do tratamento. A gente sabe que a Polícia Militar, de fato, faz um trabalho exemplar. Conheço muitos coronéis e sou uma grande, assim, a seguidora do trabalho que eles fornecem, tanto a GCM quanto a Polícia Militar, Militar e GCM Municipal. Mas eu acho que eu vejo com bons olhos esse tipo de iniciativa, porque, né, a gente vê um número crescente, né, de violência policial no Brasil. Tem dados que falam que, mesmo no estado de São Paulo, o aumento da violência policial aumentou 60% nos últimos anos. E também o fato de que eu acho que eu vejo com a questão de melhora de serviço mesmo. É uma questão de, enfim, transparência de tratamento e tudo mais. A gente sabe que no Brasil a violência contra os jovens, eu estava até lendo uns dados, a morte de jovens, as principais vítimas são meninos favelados por causa da questão da abordagem policial. São as principais vítimas de violência entre adolescentes e jovens. Então, realmente é um fato a ser tratado e que melhore a conduta dos nossos policiais, que já é boa, de bom para ótimo. E a sua posição, Adriano Campos? Capês, quem não deve não teme, tá? Eu acredito que, assim, a corporação pode não entender como uma medida simpática. Não me parece uma medida autêntica. Infelizmente, tem muito fundo político aí, né? Adoraria ver câmera no tráfico, adoraria ver câmera nos drones, ou seja, um controle de imagens nas zonas de crime e tal. Mas essas câmeras vão ajudar, inclusive, a captar ambientes criminosos, vão captar os bons serviços também da corporação. Tá? Agora, posso jogar uma bomba? Opa. A gente está falando, Estado de São Paulo, 12 mil câmeras. Isso deve ser um orçamento astronômico, um orçamento grande, né? Inclusive, armazenamento dessas imagens. Armazenamento. Se a gente fizer uma conta aqui, o Congresso tem 513 deputados, 81 senadores, 40 ministérios no Executivo, um presidente e um vice. Por que a gente não vai colocar câmeras neles para a gente saber o que acontece, sabe? Não me sai da cabeça aquela imagem de tal pessoa reclamando que no gabinete dele ninguém entra com celular nem nada. Por quê? Porque só o policial que arrisca a vida, que ganha pouco, que faz por amor aos seus pares a profissão dele, né, tem que ser vigiado. Então é para vigiar redes sociais, é para vigiar policial. Vamos vigiar os nossos representantes. Fica aqui um desafio, por que não? Né? Algum deputado que queira comprar a ideia, né, que queira levar, está de graça. Algum faz o piloto legitimamente. Eu acho legal. Eu acho fantástico. A gente tem uma ideia, faz um pequeno show de Truman aqui, né? A análise. Reality show. Dos ia ser fantástico. Eu quero saber quem vai trabalhar, quem não vai. E a cada semana a gente elimina um votando. Nossa, olha que lindo, olha que fantástico. Porque só o policial. O que for mal a gente elimina. Porque só o policial. Porque eu vejo um Estado, não é o Estado brasileiro, esse tipo de governo, né, que realmente o povo serve para bancar regalias. Quando devia que ser o contrário. Tinha que ser o contrário, nós somos os mandatários. Agora, o povo é o recebedor do direito. O que me impressiona é o valor. São 27 milhões. Milhões. O orçamento do Estado de São Paulo para a segurança pública... Com menos de 700 a gente grampeava todo mundo. Você tem 317 bilhões de orçamento, 337 bilhões de orçamento, 10% é segurança pública. São Paulo vai investir 35 bilhões em segurança. Sim. E recebe 27 milhões. Então, seria a União não deveria participar mais da área de... E ainda assim consegue ser o Estado mais bem ranqueado. Ainda assim, sim, né, doando tudo isso... Exato, é o Estado que... tem uma das piores remunerações da polícia, que mais investe, e a União está lá, mandando 27 milhões apenas. E querem reformar agora para acabar com o Pacto Federativo, tirar a autonomia da segurança pública dos estados, que é a base da nossa Constituição. A República Federativa. Já tirou no tributário, agora vai tirar na segurança. Então, eles querem tirar, porque só interessa... O que interessa a quem tem poder? Fazer o contraponto aqui. Mais poder.
Então vamos ao contraponto. Rodolfo Maris não ficou feliz. Então vamos ouvir. Não, eu acho sensacional quando a gente vem com essa ideia de que a gente tem que fiscalizar também os deputados, senadores. Eu acho sensacional. Mas nós já deveríamos fazer isso. Quem fiscaliza essas pessoas somos nós, o povo, e o poder emana do povo. Se a gente não consegue fazer isso, a gente só lembra de um deputado ou de um senador. Na hora das eleições, nós não estamos fazendo o nosso papel. Nós não estamos exercendo o nosso direito de cidadão de estar lá fiscalizando. A Polícia Militar é fiscalizada a todo momento pelo cidadão paulistano, o brasileiro, o baiano, seja lá qual for. Está sendo fiscalizada a todo momento a conduta de um policial. Está sendo fiscalizada a todo momento, independente das câmeras. A igualdade. Exatamente. Agora, existe agora um contraponto gigantesco nas questões dessas câmeras acopladas nas fardas dos policiais, porque olha só, a população perdeu, a população que eu estou dizendo, dentro desses escândalos que a gente está vendo, tá? Do policial pedir mão para a cabeça, falar mão para a cabeça para o cidadão, e o cidadão enfrentar o policial dizendo que ele não tem esse direito. Ele tem um direito sim, ele tem um direito sim, não está escrito na testa do cidadão que ele é um cidadão do bem. Então o policial está fazendo o trabalho dele, tá? Olha só, o Código Penal brasileiro tipifica crime de desacato à autoridade, o artigo 331. E as pessoas perderam o respeito pelos policiais militares porque com essa câmera agora, elas acham que elas podem fazer o que elas quiserem. E elas não podem fazer, tem câmera, se o policial colocar a mão em mim, eu vou processar ele. Tem câmera, se o policial for um pouco hostil comigo ou levantar a voz, eu vou ser contra ele. Então a câmera está servindo também para advogado do diabo contra o policial. Existe essa nuance, que a população está perdendo o respeito pelo policial militar. Essa é a grande questão. Nós vimos agora, Capês, uma barbaridade que aconteceu em Barueri, de um policial patrulhando ali, passou na frente da casa de um cidadão, uma moto estava parada na frente da casa. Quando o policial abordou esse cara, ele saiu correndo com a moto para dentro da casa, entrou com a moto, e a família inteira foi hostilizar os policiais, porque a moto estava sem documento, não estava emplacada, o policial estava fazendo o trabalho dele e virou aquele pandemônio que virou. Quero fazer uma ressalva, as câmeras, elas são importantes, sim, para todo mundo, tanto para o cidadão quanto para os policiais. Eu não fui a favor quando colocaram essa questão das câmeras, mas agora eu acompanho o Tarcísio de Freitas na questão de ser humilde aqui e falar, as câmeras são importantes para a população e para o policial.